Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Totelling News. Eu sou o Kelvin Farias, o seu careca favorito, e aqui eu falo de carro quase todos os dias, sempre quando dá um tempinho, para te informar sobre o mundo automotivo. E você está bom aí, meu caro? Espero que esteja aí muito bom, eu tô bom também. Desejo a você aí um feliz ano novo. Atrasado, tô postando isso aqui depois de alguns dias, mas de coração um feliz ano novo para todos os inscritos aqui do canal, para vocês e para suas famílias também. E 2026 vai ser grosso. Já tem vídeo novo saindo no canal principal também, chequem lá depois. E vamos aqui falar do primeiro lançamento, assim, bem importante desse ano. Estamos com microfone novo também, inclusive graças ao pessoal das lives, né? Então um salve para todo mundo aí que acompanha as lives do Autotelling. Deixe embaixo aí sua opinião sobre como que tá o áudio, fechou? Vamos falar sobre esse Red Bull RB17. Eu tenho um vídeo sobre ele que saiu quando apresentaram a primeira versão protótipa dele, que foi, eu acho que do início de 2025, e agora a gente tem aqui uma versão que ela já tá ainda mais próxima de produção. Esse aqui ele é de fato o protótipo pré-produção mesmo, com várias mudanças em relação àquele vídeo lá. Nós temos aqui primeiro algumas imagens dele, ó, e tem algumas mudanças significativas em questão de design, né? A dianteira, ela ainda tem esse front splitter que relembra bastante os carros de Fórmula 1 ali mais 2021, até porque, vamos explicar novamente, né, esse carro ele vem de quando a Red Bull tinha uma parceria com a Aston Martin, né? Antes da Aston Martin virar uma equipe própria na Red Bull, eles tinham uma parceria, né, entre a Aston Martin e Red Bull, com o desenvolvimento do Adrian Newey para criar esse carro. Aí depois houve a ruptura entre Red Bull e Aston Martin, a Aston Martin virou uma equipe de fato, mas o projeto continuou andando pela Red Bull. E com base nesse design também que a Aston Martin, eu acho que tem alguma questão contratual, de propriedade intelectual, por alguma questão contratual, a Aston Martin pôde utilizar também parte do conceito disso daqui no Aston Martin Valkyrie. Então, se você notar alguma semelhança, não é mera coincidência. De qualquer forma, é um track toy que é como se fosse um Fórmula 1 carenado com um motor mais interessante, né? Ele tem um motor, na verdade, V10, né? São 10 cilindros. Eu sou fascinado pelo ronco de motores V10. A gente vai até ver já o ronco dele também. E uma coisa legal aqui também é que, mesmo tendo 2 cilindros a menos do que o Valkyrie, ele entrega também os mesmos 1000 cavalos naturalmente aspirado. A Cosworth é magnífica, assim, em questão de motores aspirados hoje, não tem ninguém que faça melhor do que a Cosworth. Tanto que eles têm, né, o V10 aqui pro RB17, eles têm o V12 pro Valkyrie e uma outra variante de V12 para GMA, e fazem também o V16 do Tourbillon, né? Então, em questão de motores em V aspirados, a Cosworth domina. Não tem nem o que discutir sobre isso. E além disso, o RB17 ele traz também, sanduichado ali entre motor e câmbio, um motor elétrico também de 200 cavalos, né? Então a divulgação é de que a potência combinada é de fato os 1200 cavalos, o que chega a ficar um pouco acima do Valkyrie, se eu não me engano. E esse aqui também é aquele caso onde quem dá ré é um motor elétrico, e aí o carro tem um câmbio sequencial, né, com 6 marchas apenas para frente. A tração é também, inclusive, apenas traseira, né, tal como os Fórmula 1 também. Mas não deve ser um caso de destracionar por muita potência, porque o downforce disso daqui é bizarro. A gente pode ver até aqui também como é extremamente agressivo o efeito de Venturi que esse carro gera, ainda mais agressivo do que em GMA T50 ou no Valkyrie, né? É assustador o tamanho do duto que isso daqui gera. Isso aqui é um carro que tá à frente do tempo em questão de aerodinâmica, é surreal ver isso daqui. Honestamente, eu acho que chegou num ponto que o RB17 tá até à frente da Fórmula 1. Uma coisa que eu gosto é que ele implementa o Halo como parte do monocoque de fibra de carbono. E aí tem aqui essa portinha, isso aqui é asa de borboleta, se não me engano, né? Então ele vira como um Fórmula 1 carenado ainda mais brutal, né? Entrar nesse carro deve ser bem difícil, né? Acho que você tem que apoiar aqui nessa base cinza, pular ali pra dentro. No interior também a gente pode ver nessas imagens aqui, né, que ele tem só essa tela central com os comandos do carro, mas não tem nenhuma central multimídia, né? Porque com um carro que gera tanto downforce e com tanta potência, você não vai ter tempo de ficar vendo videozinho, de ouvir musiquinha. Inclusive, eu acho que isso daqui ele deve ser até aqueles carros difíceis de ligar, né, e difíceis de conduzir, tal como aquele vídeo do Max Verstappen dirigindo o Valkyrie na rua, né, ele tá com um fone de ouvido, aqueles carros que precisa de auxílio de um engenheiro só pra dar partida, né. O design tá mais agressivo do que antes, né, quando você voltar naquele vídeo meu sobre o RB17 da primeira versão dele, lá não tinha esses acessórios aerodinâmicos, né, a gente vê aqui que ele tem um duto para jogar o ar para cima aqui do retrovisor, você tem um outro duto aqui também para poder fazer a passagem de ar para os radiadores
radiadores. A suspensão aqui ela fica parcialmente exposta, mas com uma carenagem que também joga o ar por cima, né? Duplo A aqui, né? Exatamente o mesmo estilo da Fórmula 1. O escapamento também a gente vê que ele tá aqui pra cima, né? Porque tem uma teoria de que jogar os gases pra cima aqui em direção à asa, você consegue ganhar um pouco de downforce. Até porque também não tinha como ter escapamento aqui com esse túnel todo aqui embaixo. Carro espetacular. Não tem como esse carro tá em nenhuma categoria da FIA hoje. Um inscrito, não lembro se foi o Eduardo, mas teve algum inscrito do canal conversando com o pessoal no Discord que levantou a hipótese da Ford talvez usar esse design para então desenvolver o carro deles do WEC. Eu não sei se isso é possível por questões também de propriedade intelectual, né? O Adrian Newey, quando ele sai da Red Bull, ele finaliza primeiro esse carro, depois ele vai para Aston Martin, né, no período de jardinagem e tudo mais. Então tem muitas marcas envolvidas, né? Tem a Oracle, tem a Red Bull, tem a assinatura do Adrian Newey, tem a Cosworth. A Ford tá chegando agora com a Red Bull Powertrains, esse carro não usa o motor da Red Bull Powertrains, né? Como se ele fosse o mesmo motor de Fórmula 1. Então eu não sei se a Ford pode utilizar isso daqui. Eu não apostaria nessa ideia. Agora, outra coisa também que eu achei bem interessante é que esse RB17 ele muda aqui a aerodinâmica em relação aqui à parte mais central do carro, né? Ele tem o roof scoop para criar o efeito ram air pro ar da admissão, né? Que é quando você tem um duto que ele é mais fechadinho na ponta para poder gerar um pouco de pressão atmosférica, né? Conforme o carro se movimenta, vai entrando ar com mais velocidade nesse duto pequeno. E aqui acima dele a gente tem uma barbatana que é um formato que eu nunca tinha visto em nenhum outro carro de corrida, né? Essa barbatana dele aqui é bem curiosa, bem estranha. Não é bonita, né? Mas ela é funcional, obviamente. Eu não sei se a Red Bull talvez pretende utilizar isso daqui no carro deles de 2026. Talvez tenha algo aqui. Eu não acho que a asa dianteira aqui desse carro aqui, né? O splitter, eu não acho que isso aqui vai para a Fórmula 1 esse ano, porque mudou muito o regulamento, né? O splitter hoje em dia da Fórmula 1 ele vai ter aerodinâmica ativa também, né? Nas aletas, né? Então eu vejo que isso daqui é uma herança mais lá dos Fórmula 1 de 2021. Mas essa barbatana, se alguém tiver visto uma barbatana com esse formato em outro carro de corrida, por favor comente aqui embaixo, porque eu nunca tinha visto. Talvez isso daqui seja alguma solução que talvez entre pro carro de 2026 da Red Bull. Vamos ver, né? Vamos ver. Uma coisa também que deixa ele ainda mais próximo do Valkyrie também é esse formato aqui da asa, né? Que transforma ele forçadamente num long tail, que parece muito aquele Valkyrie AMR. E agora fica interessante porque a gente tem o RB17, o Valkyrie AMR, a gente tem o McLaren Solus GT, e dá pra colocar também no meio disso aqui tudo também o Bugatti Bolide, né? Já tem carros o suficiente para criar uma categoria de automobilismo privado, possivelmente, né? É interessante, é interessante. Eu não acho que isso aqui vá pro WEC. Isso aqui tem um custo de produção muito elevado para ir pro WEC, mas seria legal ver, talvez, aí juntar essas marcas e fazer um automobilismo privado com esses carros, né? Seria interessante. O preço do RB17 não foi confirmado ainda. Estão falando que é na casa aí de mais de 3 milhões de dólares, o que é totalmente plausível. Possivelmente vai custar até mais, eu chutaria aí acima dos 5 milhões, já que carros da GMA já estão nesse patamar aí, né, de 2, 3 milhões de libras. Então isso aqui eu chuto que vai ser uns 5 milhões, possivelmente. Foi confirmado que haverão 50 unidades dele, né? Serão 10 unidades a mais do que o Bugatti Bolide, que também talvez essas unidades a mais aí seja para ter uma margenzinha, né, para quem sabe criar uma categoria. Não sei, seria interessante. Eu quero ver esse carro também, eu vou até tentar fazer uma montagem rápida aqui, eu quero ver como é que esse carro ficaria com a pintura da Red Bull Racing. E agora vamos ver se o ronco dele é tão legal assim quanto parece. A McLaren fez aquela piada de mau gosto, né, de colocar o ronco do Solus GT V10 naquele teaser pro WEC e depois mostrou um V6. Vamos ver se esse ronco aqui ele é mais bonito do que o ronco do Solus GT. Eu acho que o Top Gear colocou uma cena do ronco dele aqui, ó. Aqui tá o motor na bancada, né, dos estudos dos engenheiros. Aqui tem o duto do efeito ram air que eu tava falando, ó, e vamos lá. $110 decibéis, isso em marcha lenta. Tem 4.000 RPMs e ele tá aquecendo. Em idle. Tem 100 cavalos em idle, caramba. Tem um pouquinho giro agora, 128 decibéis. Now up to 7,000 RPM, RPMs. That V10 howl. Diz que ele gira 15 mil, né? Que delícia.
Senhores, eu estou úmido. Nossa, velho. Isso aqui sim é ronco digno de Fórmula 1. Isso aqui sim. Caramba. Eu vou pra sempre, a gente vai estar em 2050 e eu vou pra sempre bater nessa tecla. O ronco de Fórmula 1 V6 é uma bosta. Eu nunca vou me acostumar, porque eu cresci vendo Fórmula 1 com ronco tipo isso daqui, ó. Isso aqui pra mim é o que eu associo com ronco de Fórmula 1. Fantástico, fantástico. E tem mais uma teoria também, né, que é a questão do Adrian Newey, né? O grande Adrian Newey, ele desenvolveu parte desse carro, praticamente finalizou ele e saiu da Red Bull e foi para Aston Martin. Inicialmente ele iria desenvolver o carro de Fórmula 1 da Aston Martin, agora ele é o chefe da equipe. E tá os rumores aí de que ele vai contratar o engenheiro de corridas do Verstappen. E tá aumentando ainda mais a teoria de que com o Adrian Newey e o engenheiro, isso vai puxar o Max Verstappen para Aston Martin. Não sei se isso é verdade, mas eu achei bem curioso que quando surgiram esses rumores, soltaram esse RB17, né? Parece que é meio que uma cortina de fumaça, né? Eu sempre acabo me atraindo por essas teorias de conspiração, assim, né? Mas são rumores apenas, né? E tal como o AMG One, pra mim o RB17 ele é aquela forma de você testar outras tecnologias que vão impactar a Fórmula 1, só que você testa isso fora do regulamento, né? Fora do teto de gastos, né? Então a Red Bull pode estar cozinhando aí, né? Que a Red Bull também foi pega numa polêmica recente, né? Onde eles estavam usando a variação térmica para burlar a taxa de compressão, né? Indo de 15 para 18, né? Então talvez tenha alguma coisa relacionada com esse carro também, né? Teorias aqui só pra gente finalizar o vídeo, né? Ah, inclusive vamos ver a imagem aqui, ó. Temos aqui a minha simulação de como ficaria o RB17 com a pintura da Red Bull Racing. Eu achei que ficou bonito pra caramba. Eles não deveriam ter lançado esse carro, lançado esses renders com a pintura branca, deveriam ter usado esse roxo Red Bull aqui, né? Mas eu tô fascinado com esse carro. Um dos grandes hipercarros aí desse ano, e talvez o maior hipercarro desse ano, vamos ver. E olha só, eu tava no começo desse vídeo falando sobre uma potencial categoria, né, com esses hipercarros aí extremos que a gente tem tido nos últimos anos, né, e parece que tem gente com dinheiro tendo essa mesma visão que eu também, né, porque o pai do Lewis Hamilton divulgou no Instagram dele a criação de uma categoria chamada Hybrid V10, a Hybrid V10, né, que como o nome sugere, é para ser um festival de tecnologias envolvendo motores V10 e que sejam também híbridos. E aí já tem aquele Rodding F0, se não me engano, tem esse RB17, teve aqueles rumores antigos de que eles queriam trazer de volta um V10 pra FIA, então tem alguma coisa rolando aqui. Eu não acho que a Red Bull ia jogar tanto dinheiro desse jeito no RB17 sem nenhum propósito maior. Vou ficar de olho aí no que o pai do Lewis Hamilton tá aprontando, e quando saírem mais informações técnicas, porque não tem nenhuma por enquanto, é só a divulgação da ideia da categoria, né, da fundação dela. Quando saírem mais detalhes dessa categoria aqui, eu vou com certeza trazer vídeo aqui pro canal também, né, então se inscreve aí pra não perder, deixa o seu like, deixa o seu hype se estiver vendo pelo celular, que ajuda muito. Deixa aqui um agradecimento pro nome dos membros também aqui do canal, vocês apoiam aí e ajuda pra caramba, então muito obrigado. Vambora que 2026 vai ser grosso. Um abraço e falou!